Vitória do Palmeiras. O Palmeiras faz 2-1 sobre o Ceará de virada. Um jogo tenso, mas que vamos analisar aqui em mais um pós-jogo do canal Palmeiro. Vem comigo, já deixa o like, deixa o hype nesse vídeo, deixa a sua opinião sobre o jogo e bora pra análise. O Palmeiras foi a campo com Everton, Giai, Gustavo Gomes, Micael e Piquerez, Aníbal Moreno, Evangelista, Facundo Torres, Maurício, Sousa e Vitor Roque, enquanto o Ceará foi a campo com um time bem defensivo, tá? Bruno Ferreira, Fabiano Souza, Marlon, William Machado e Matheus Bahia, uma trinca de volantes, ó, com Lourenço, Richardson e Dieguinho, com o Lucas Mugni ali tentando ligar o ataque para a dupla de ataque Galeano e Pedro Raul. E bem, o que a gente viu em campo foi um ferrolho do Ceará e o Palmeiras com muita dificuldade para penetrar uma defesa muito bem armada para os contra-ataques, mas que também não contra-atacava muito, e o Palmeiras até rodava a bola com muita tranquilidade, mas se liga só. Essa era a realidade do Palmeiras no campo de ataque, tentando penetrar uma defesa com 6 jogadores, mas os 3 ali na frente. A verdade é que o Ceará deixava só o Pedro Raul solto lá na frente, trazia o Galeano para dentro como um marcador do meio campo e fechava uma linha de 6. Um time extremamente fechado, o Palmeiras tendo muitas dificuldades para entrar por dentro, para entrar pelas alas e cruzando muita bola na área, que é o que se espera de um time que não tem muita criatividade, não tem um jogador que quebra linhas e que principalmente não estava com o psicológico bom. A gente sabe muito bem o porquê, né? Depois da derrota do Corinthians, era de se esperar muito nervosismo na tomada de decisão, principalmente nesse último terço aí do campo. Mas o Abel trouxe uma novidade na formação do Palmeiras, né? Basicamente, a gente já sabe muito bem que o Palmeiras traz esse primeiro volante, que é o Aníbal, para fazer a saída de bola, espeta os alas, e aí tem um time um pouquinho mais aberto lá na frente, mas uma coisa que chamou muita atenção foi essa inversão, trazendo o Sousa para fora e o Piquerez para dentro de um lado, e do outro lado você traz o Facundo para fora e o Giai para dentro. Giai e Piquerez jogaram mais por dentro do que geralmente jogam, e quem tava dando a profundidade pro Palmeiras era o Facundo Torres de um lado e o Ramon Sousa do outro. Não deu tanto certo assim, mas foi uma solução que eu achei interessante nos determinados momentos ali, principalmente do lado do Sousa, que não fez uma boa partida, mas teve uma certa liberdade pelo lado esquerdo. Então é uma solução aí que o Abel encontrou pro jogo de hoje, que acabou não funcionando, mas que em outros momentos pode funcionar sim, se melhor treinado. Algo que me chamou a atenção também é o Palmeiras muito ligado nas coberturas. Era um time inoperante ofensivamente no primeiro tempo. Eu não vou dizer inoperante, tá? É um time que até tentou atacar, até tentou criar, mas esbarrava na muralha do Ceará e não conseguia criar, mas não é porque tava devagar, é porque realmente não tava encontrando soluções, mas rodava a bola, controlava o jogo, não sofria riscos. E nas possibilidades de contra-ataque do Ceará, que é bom a gente dizer, o Ceará é um dos times com o melhor contra-ataque do Brasil, mano. O Ceará tem um contra-ataque muito agressivo e direto, e o Palmeiras não sofreu com o contra-ataque do Ceará. O Palmeiras se cuidou muito pro contra-ataque do Ceará, e foi algo que no primeiro tempo praticamente não aconteceu. Fim de primeiro tempo, entrei nos grupos de WhatsApp e aí a gente vê muita gente falando mal do Palmeiras, que foi um primeiro tempo ruim, e eu falando, paciência, é um jogo de paciência, é um jogo que você aí pode estar olhando e falando, pô, Rick, não passa pano pro Palmeiras, e não é uma questão de passar pano. Quando a gente vê até times como o Flamengo enfrentando times tão fechados quanto o Ceará, assim, no que foi o jogo de hoje, você vê dificuldade de criação. É muito difícil mesmo. Mas o Palmeiras tinha como melhorar, até porque na coletiva, na entrevistinha ali do meio do intervalo, né, o Lucas Evangelista falou, ó, a gente tá controlando o jogo, estamos rodando a bola, mas a gente precisa ser um pouco mais agressivo. E o Palmeiras voltou mais agressivo pro segundo tempo. A principal mudança que o Abel fez para o segundo tempo foi na saída de bola. Ele trouxe de volta o Aníbal para o meio campo, colocou o Piquerez para fazer a saída de bola, com isso colocando o Maurício para fazer dupla de ataque com o Vitor Roque, meio que oficial assim. Trouxe de volta o Giai para a ala, então ficou o Aníbal Moreno, o Evangelista e o Facundo Torres aqui, o Evangelista meio que fazendo um meio campista, e o Palmeiras, mesmo que com a mesma formação, era um time que estava um pouquinho mais construtor por dentro, porque o Maurício, para mim, tá ficando muito claro, tá, que ele não é construtor, ele não é meia, ele é atacante. Ele é meia atacante, bem diferente de um meia construtor. E aí ele adiantou o Evangelista, e no momento em que o Palmeiras tinha a bola, conseguia sair jogando, o Evangelista vinha por dentro, o Sousa vinha pra cá e o Piquerez fazia essa ala. No final das contas, o Palmeiras ficava com 5 jogadores na linha de meio e mais 2 na frente.
Ou seja, o Palmeiras conseguiu colocar um jogador a mais na linha de ataque com essa saída de bola do Piquerez, que era meio híbrido, né? Fazia a saída de bola e partia para lateral, porque o Ceará estava marcando muito baixo mesmo. E no segundo tempo o Palmeiras até voltou melhor, mas aí aconteceu o que parece que é um roteiro bem Palmeiras, né, mano? Inacreditável. Aos 5 minutos, Palmeiras dominando o jogo, questão de tempo para sair o gol, e aí o Ceará cruza essa bola aqui, e aqui tá o erro. O Piquerez, nesse momento, você vai reparar que o Piquerez tá marcando o jogador aqui do Ceará, mas ele toma uma decisão errada. Ele percebe que essa bola vai passar do Mikael e ele decide tentar antecipar o kick da bola. Ele tenta antecipar o kick da bola e ele toma essa decisão errada. Porque se ele antecipa o kick da bola, ele domina e sai jogando. Mas foi uma decisão que ele tomou tarde demais. Se ele toma essa decisão antes, ele já estava ali na bola. Mas ele tomou tarde demais essa decisão. Ele foi antecipar o kick e ele não tinha tempo, porque a bola já tinha passado. Não ia dar tempo. E olha como ele perde esse kick da bola. No que ele perde esse kick da bola, ele passa da bola e fica o jogador livre aqui do Ceará. Foi uma decisão errada do Piquerez. Não foi um mau posicionamento, foi uma decisão errada de tentar antecipar o kick. A jogada continua aqui e aqui vocês veem um pecado, né? O jogador aqui, o Lourenço, que vai receber a bola, tem a marcação do Sousa, que tá perto dele. É só encurtar para ele não bater. E aí vocês vão reparar como o Sousa trota e não fecha o bate dele, não acreditando que ele vai fazer esse golaço. Então assim, um erro inacreditável do Piquerez, de decisão, não de posicionamento, de decisão de tentar antecipar o kick e, com todo respeito aí, corpo mole do seu Sousa, tá? Corpo mole do seu Sousa. Que fazia uma partida ruim, beleza, veio de outras partidas boas, mas isso aí é corpo mole, não tem a menor condição. Palmeiras não pode ter jogador fazendo corpo mole, tá bom? Corpo mole no lance, não tô falando no jogo, no lance, beleza? O jogo continuou e o Abel fez duas mudanças que mudaram o rumo do jogo. Ele tirou o Ramon Sousa e colocou o Flaco Lopes. Por enquanto eu vou colocar o Flaco Lopes aqui na posição do Sousa e a gente já ajusta aqui. E também colocou o Felipe Anderson no lugar do Facundo Torres. E aí, com isso, o Palmeiras mudou completamente. Com isso, fazendo algumas alterações. A formação do Palmeiras base ainda era essa, mas ele passou a ter o Maurício jogando aqui pelo lado, Felipe Anderson jogando pelo outro e o Flaco Lopes formando dupla de ataque com o Vitor Roque. Então o Felipe Anderson fazia esse meia barra ponta e o Maurício esse meia barra ponta do outro lado. E pouco tempo depois o Palmeiras, tendo melhorado, conseguiu construir uma boa jogada com o Maurício e com o Flaco Lopes, pênalti pro Palmeiras. Vocês já viram o lance, não vou botar aqui porque não tem nenhuma análise, eu não vou correr risco do copyright. O Flaco Lopes bateu muito bem o pênalti, tá bom? Chamou a responsabilidade, bateu o pênalti bem demais e o Palmeiras abriu o placar. Abriu o placar? Não, abriu o seu placar, né? Porque empatou o jogo contra o Ceará. O jogo continuou e pouco tempo depois tivemos uma jogada excelente do Palmeiras. Vamos lá. Tudo começa num duelo vencido pelo Mikael. E aí quando você fala duelo vencido do Mikael, o cara que tocou errado, o Mikael atrapalhou o pivô do Pedro Raul. E isso é vencer um duelo. Nem sempre você precisa tocar na bola para vencer o duelo. E a bola cai aqui nesse passe errado no Flaco Lopes, que já gira o corpo ajustando a passada com o Maurício. Vocês estão vendo aqui no canto, já se projetando na última linha. Então é tudo muito sincronizado. O Palmeiras, que ainda é um time desentrosado, que tem essa dificuldade ainda de achar o melhor momento do passe, às vezes seguram demais o passe, às vezes solta antes demais. Dessa vez tudo muito sincronizado. O movimento do Maurício foi absurdo e o ajuste de corpo do Flaco Lopes e o que a gente vai ver aqui agora, essa trivelinha, é coisa de maluco. Tome trivela do Flaco, jogadaça. Vou acelerar um pouco, nem acelerei muito não. A verdade é que o Vitor Roque aqui embaixo, o que ele tá fazendo? Ele tá indicando, o Vitor Roque faz isso muito bem, reparem nos jogos do Palmeiras. Esse tipo de bola onde ele precisa atacar a área, bola lateral, ele fica negociando espaço com o zagueiro e ele faz isso muito bem. E ele começa a correr ali no ponto cego do zagueiro, indicando que ele vai correr no segundo pau. Ele tá indicando total que ele vai correr no segundo pau, ó. Olha como ele vai fingir dar um sprint no segundo pau, ó. Fingiu dar um sprint. Nesse momento, essa fingida de dar o sprint, o que faz? Dá impulso para ele, dá aceleração, porque ele finge que vai dar sprint para um lado e já pega na aceleração para atacar por dentro. É o momento em que o Marlon tá na dúvida, ó, e aqui ele já indicou que vai correr por dentro e o Marlon percebeu. Mas irmão, o Marlon tá correndo meio de lado, tentando entender o movimento dele. Ele já vem em velocidade, porque ele utiliza desse
falso ataque ao segundo pau para ganhar aceleração e atacar o primeiro pau. O Marlon não pega ele nem de carro de aplicativo mais. E olha só como o Vitor Roque ataca. Já era, irmão. Passe no Vitor Roque, gol do Palmeiras, assistência do Maurício, com boa jogada lá do Flaco Lopes no início e boa participação do Vitor Roque, que eu vi pouca gente falando, tá? O Vitor Roque brincou com o Marlon nessa movimentação, tá? Então, meus amigos, o que tivemos hoje foi um jogo ruim do Palmeiras? Sim, foi um jogo ruim, não vou mentir aqui pra vocês, não foi um jogo excelente, mas é um jogo muito psicológico. É um jogo em que o Palmeiras tinha que vencer. É um jogo muito, mas muito tenso, extremamente tenso depois da eliminação. Não vou negar que eu esperava uma vitória mais fácil, mas é compreensível da forma que foi. É extremamente compreensível da forma que foi, porque tava todo mundo muito tenso. Você via que o time tava bem postado até em campo, mas você via que o time tava errando muitas decisões, errando escolhas básicas por falta de confiança. E isso pra mim ficou muito claro no lance que eu vou trazer aqui pra vocês, onde sabemos muito bem o que aconteceu. Este gol anulado do Ceará, né? Tivemos esse gol anulado. E reparem aqui, eu vou dar um play rapidinho, ó. No momento em que ele decide que ele vai anular, ó, repara na reação do Lucas Evangelista, ó, comemorando muito, vibrando muito. Parece que ele tá comemorando um gol dele, mas não é um gol dele, é um gol do Palmeiras, a anulação do gol. Parece pouco. E eu sei que muitos vão vir aí nos comentários e falar, pô, Rick, comemorar gol anulado, coisa de time pequeno. Irmão, nesse momento, a gente se apega no que tem. Essa comemoração do Lucas Evangelista, ela é pica. Ela é muito pica. Ela é do tipo, mano, a gente precisa ganhar esse jogo, irmão. Seja jogando bem, seja jogando mal. E o Palmeiras não fez um excelente jogo, mas também não fez um jogo horroroso. E a verdade é essa. O que precisava hoje era a resposta. E eles responderam. Porque se a gente levar para o contexto geral, o Palmeiras hoje saiu perdendo num contexto complicado, mesmo tendo dominado o jogo. O primeiro chute do Ceará no gol foi um golaço. E o Palmeiras teve força, teve psicológico para buscar uma virada. Com um contexto muito difícil. Você pode falar que o Ceará é fraco, tudo bem, mas o contexto é muito pesado e esses caras tiveram mental. Do mesmo jeito que também teve a cena no final ali do Aníbal sendo aplaudido pela torcida, meio que a torcida aceitando o pedido de desculpas dele. Isso é muito importante. Hoje não era jogo para dar show, hoje era jogo para recuperar o mental. E às vezes, e aqui eu quero trazer uma palavra de otimismo, às vezes o mental, na nossa cabeça, viria se o Palmeiras goleasse. Mas talvez a melhor forma, o melhor roteiro foi esse mesmo. Jogar bem, dominar, tá se sentindo incapaz, não tá conseguindo criar, tomar um gol, parecer que tá tudo desmoronando. E aí o Palmeiras ter força mental pra virar um jogo rápido. Talvez esse roteiro que parece tão pobre, né? Nossa, o Palmeiras sofrendo pra ganhar do Ceará em casa, talvez seja isso que o Palmeiras esteja precisando para fortalecer a mente pro restante da temporada, porque esse time tem talento, obviamente, e vamos brigar por muitas coisas. É isso, rapaziada. Gostaram da análise do vídeo de hoje? Deixa o like, sua opinião sobre o que vocês acharam aí do jogo. Agora é Libertadores, tá bom? Se inscreve aí no canal Parmeiro, tem Parmeira todos os dias e a gente se vê no próximo vídeo. Avante palestra!